nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que tem acrescentado na nossa vida. Te louvamos porque o Senhor é bom. É aquele Deus forte que sempre está ao nosso lado, concedendo-nos a graça, a direção e assim cuidando da nossa vida. Ó Pai querido, mas nós vivemos num momento difícil no nosso Brasil e no mundo inteiro. Essa epidemia que está aí apelando e matando muitas pessoas. Ó Deus, nós intercedemos pelos nossos queridos, por aqueles que estão afetados com essa enfermidade. Intercedemos também, ó Deus, pelos aqueles que trabalham no meio desta enfermidade, os médicos, as enfermeiras, todo o teu povo, Senhor, da tua graça, da tua bênção, e livra, Senhor, dos perigos deste mundo, da tua direção para cada vida. Dirige, Senhor, este povo que está nessa realmente atingido por essa doença. Nós oramos pedindo que a misericórdia do Senhor possa se renovar em cada vida. Oramos com muita gratidão, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve e atende a nossa oração. Por isso fazemos essa súplica em favor desse povo, para que haja a misericórdia e a bondade de Deus possa agir em cada vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.
cumprimentar com a graça e a paz de Jesus a todas e todos vocês que estão acompanhando. Eu recebi da reverenda Gislaine o convite para falar às mulheres nessa oportunidade, mas como o tema da mensagem é Jesus, as mulheres e todos nós, os homens que estiverem presentes também serão edificados. A palavra de Deus sempre tem a falar com cada um de nós, independente do nosso gênero, da nossa condição, da nossa função na igreja. Todo ser humano precisa ouvir a palavra. Todo ser humano carece de transformação pela palavra. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos tomar a forma deste mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, eu te encorajo a abrir o seu coração para que a palavra toque você nessa noite. E não seja só mais uma mensagem bíblica que você ouve, não seja só mais um evento da igreja do qual você participa. Que faça diferença na sua vida. E disso depende muito a abertura do seu coração. Eu estou alegre de estar com vocês aqui. Nunca fui a Joinville, não conheço pessoalmente nenhuma das igrejas aí da região de vocês. Gostaria de me apresentar para os que nunca me viram, os que não me conhecem. Eu conheci a reverenda Gislaine na minha época de seminarista. Ela esteve conosco lá onde nós seminaristas mulheres morávamos e foi um tempo muito prazeroso. Tenho boas lembranças da pastora Gislaine com a gente lá em São Paulo, na época em que eu cursava FATIP com outras pessoas. Bom, eu sou reverenda Nayara. Eu sou de Goiânia, Goiás. Meus pais estão lá, minha família está lá. Eu decidi para a missão, me formar missionária pelo CTM Nordeste da IPI do Brasil, o Centro de Treinamento Missionário. Fui para lá, fiquei 2 anos, me formei em 2013. De lá decidi fazer teologia na FATIP, a Faculdade de Teologia da nossa igreja aqui em São Paulo. Fui candidata do presbitério do Brasil Central, enviada por ele tanto para a missão quanto para a FATIP. Me formei, o Senhor me sustentou naqueles 4 anos, aprendi, pude servir ao lado de um pastor falecido há pouco tempo, que marcou muito a minha vida, reverendo Pedro Teixeira Filho, e licenciada, estive auxiliando um pastor na primeira IPI em Mauá e agora estou pelo 3º ano consecutivo, após ordenada, como pastora titular da 2ª IPI de Adema. Então peço que vocês sempre se lembrem da nossa igreja nas suas orações. Nós estamos nas redes sociais, se puderem curtir a página da igreja, seguir no Instagram, para que orem por nós, pelo trabalho que a gente realiza. Somos uma igreja de periferia e queremos ser relevantes no lugar onde Deus nos colocou. O ministério da nossa igreja é bastante focado nas novas gerações, em adolescentes. Então, se quiserem nos unir a nós em oração, eu vou contar à igreja, da minha participação aqui com vocês, e certamente os irmãos aqui da 2ª IPI de Adema também ficarão alegres em conhecer mais uma igreja, ao redor do Brasil, ainda que um pouquinho distante aqui de nós, e eu pedirei que eles também orem pela igreja de vocês, tá bom? Obrigada por me receberem nessa noite, que Deus possa falar a todos nós, mas vamos ao que interessa. Não vim falar de mim, vim trazer a palavra. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João,
capítulo 8. É uma história bastante conhecida e muito marcante. Todo mundo, até quem não é cristão, já ouviu falar dessa história e tem essa história na memória. Evangelho de João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Estarei fazendo a leitura na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Peço que você ouça com atenção, pode acompanhar também, mas pode também apenas ouvir, como você conseguir se concentrar mais. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém. Esse é um texto muito encantador nos seus pequenos detalhes. O que não é novo é o fato da gente ver Jesus sendo testado e posto à prova pelos religiosos de seu tempo, que amaram mais o poder e a religião, de modo que providenciaram a morte do nosso Senhor Jesus. Pois bem, o que há de novo é que dessa vez alguém leva uma mulher a Jesus. Até então, as mulheres que foram tocadas por Jesus, elas foram atrás de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, a viúva de Tiro e Sidom, dentre outras. No caso da viúva de Naim, houve um encontro de duas multidões. Então, aconteceu um milagre quando Jesus acabou esbarrando na viúva de Naim. Mas aqui é diferente. Com os homens, a gente tem o exemplo dos 4 amigos que desceram o amigo paralítico para dentro de uma casa lotada para que ele pudesse ser tocado por Jesus. Nesse caso, pessoas levaram o homem a Jesus, mas levaram com boa intenção, levaram para o seu próprio bem. Dessa vez não. Os religiosos que levam a mulher a Jesus não a levam com boas intenções. Não a levam para ser perdoada,
não a levam para ser curada, não a levam para ser tocada. Eles a levam usando-a como uma artimanha para terem uma base contra Jesus, que era o inimigo deles até então. Que triste isso, né? A mulher foi usada por aqueles homens. Eles não estavam nem aí se estavam a expondo a vergonha. Provavelmente eles foram atrás dessa cena, porque adultério não costuma ser um pecado praticado em público. Eles invadiram alguma casa, algum quarto para tirar a mulher de lá e levá-la do jeito que estava, despida, com poucas vestes, não sei, para dizerem que tinham a apanhado em flagrante. E Jesus coloca o que a lei de Moisés dizia sobre o apedrejamento. E de fato esses homens conheciam a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, que diz que o castigo para o pecado de adultério é o apedrejamento. Só que Jesus não responde de imediato. Jesus não tem pressa. E Jesus também não tem interesse. Ele sabe das más intenções daqueles homens. Por isso, ele começa a escrever no chão, como que ignorando aqueles homens. Ele sabia que mudaria a história daquela mulher, mas ele não ia expô-la ainda mais. Ele deixaria para falar com ela quando estivesse a sós com ela, para não envergonhá-la, para tratá-la com a dignidade com a qual ela deveria ser tratada. Pois bem, o que aconteceu? Os religiosos mantiveram-se insistindo para que Jesus respondesse à pergunta deles. Qual era a artimanha desses homens? Se Jesus dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, ele estaria concordando com a lei. Mas ele estaria quebrando a sua forma amorosa e doce de tratar as pessoas. Por isso eles poderiam dizer para as pessoas que aquele Jesus amável a quem elas seguiam, na verdade, era falso, porque na verdade ele promoveu o apedrejamento de uma pessoa, algo assim. Mas se Jesus dissesse que a mulher não precisava ser apedrejada, ele estaria contrariando a lei. Ele estaria aceitando com bons olhos o pecado e quebrando a lei. Por isso, eles imaginaram que ou Jesus liberaria a mulher, ou Jesus faria outra coisa. No fundo, eles sabiam que Jesus não mandaria apedrejar a mulher, mas eles precisavam daquele argumento de quebra da lei para denunciar Jesus para o Sinédrio. Jesus, então, com toda a sua sabedoria, se levanta diante da insistência deles e diz: bom, essa mulher deve ser apedrejada. E porque ela cometeu adultério, ela quebrou a lei de Moisés. Mas o apedrejamento deve começar por quem presente aqui nunca tiver pecado. Jesus concordou com a lei e Jesus evitou o apedrejamento, porque na sua sabedoria ele voltou os olhos desses homens que estavam procurando o pecado em outras pessoas, sendo que as más intenções estavam no coração deles.
Talvez a maldade daqueles homens fosse muito mais imunda aos olhos de Deus do que o que a mulher estava fazendo. Embora saibamos que para Deus não há pecados grandes e pequenos. Mas sabemos que Deus não leva em conta os pecados da ignorância. Mas aqueles a quem muito foi dado de Deus, maior juízo receberão. Por isso, Jesus, ao falar que era preciso não ter pecado para atirar a pedra, ele faz esses homens olharem para eles mesmos. E começando pelos mais velhos, eles soltam as pedras e saem, sem graça, em silêncio. Além de não terem tido sucesso no intuito de colocar Jesus à prova, eles ainda saíram entendendo que não eram justos como supunham. Não tinham a moral de dizer que não tinham pecado. Então Jesus se colocou na altura da mulher, olhou para ela e disse: mulher, onde estão eles? Os homens que te acusaram, que te trouxeram até mim para receber juízo, ninguém condenou você? E ela responde para Jesus: ninguém. Então Jesus, que era o único sem pecado daquela história, que poderia executar a lei, disse: eu também não vou te condenar. Agora vai, muda de vida, não peca de novo, porque o seu pecado te trouxe até aqui e não te trouxe para um bom lugar. Recomeça a sua vida, dê-se o valor. Deus te deu uma dignidade que você não deve perder, entregando-se a esses homens que não a amam, que não lhe querem bem, que só querem usar você, seja no adultério, seja na religião. Pois bem, por que esse texto é sobre as mulheres, Jesus e cada um de nós? Esse texto é sobre as mulheres porque há um exemplo clássico de uma mulher sendo usada por homens do seu tempo, por motivos diferentes, motivos sexuais e motivos religiosos, mas estava sendo usada. E infelizmente, desde a queda, a mulher é usada pelo homem. Infelizmente, Deus fez Adão e Eva da mesma substância. A palavra de Deus nos diz no Gênesis: homem e mulher os criou. Deus não criou só o homem, criou o homem e a mulher. Ambos, criação de Deus, imagem e semelhança de Deus. Tão iguais ao ponto de Adão dizer: essa é como eu, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Contudo, quando o pecado entrou no mundo, em Gênesis 3, o homem acusou a mulher. Quando foi questionado por Deus do seu erro, ele não assumiu o seu pecado, ele o transferiu para a mulher. E desde então, a cultura reflete a queda, porque homens tinham mais de uma esposa naquela cultura, mulheres eram mandadas embora com filhos, como foi o caso de Agar,
que chegou no deserto a se afastar para não ver o próprio filho morrer de fome e sede, até que o anjo do Senhor a consolou e lhe deu uma promessa. Nós temos história de esquartejamento de mulheres no Antigo Testamento. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a coisa não mudou muito. Prova disso é essa história. Quando uma mulher foi exposta, montaram um flagrante só para atender aos interesses daqueles homens. De lá para cá, a coisa continuou. Mas a graça de Deus, que está em todo lugar, tem dado ao ser humano a capacidade de buscar mudar esse fato oriundo da queda, a dominação masculina. E a prova disso são os feminicídios que nós vemos, o alto nível de violência contra a mulher entre casais evangélicos, inclusive mulheres de líderes, que depois de apanhar de seus maridos ao procurarem lideranças da igreja, são instruídas a voltar para casa e orarem por seus maridos, como se fosse da vontade de Deus que uma mulher permanecesse sob violência, qualquer ser humano fosse assim. E por aí vai. Nessa semana, nós tivemos a data de 8 de março, que remonta a uma data bem antiga, de quando 130 mulheres fizeram uma manifestação numa fábrica por melhores condições de trabalho, e elas foram trancadas dentro da fábrica e atearam fogo. Então, a gente percebe que ainda tem bastante reflexo da queda no nosso meio. Bom, a gente já pôde ver alguns exemplos de como era a situação das mulheres no tempo de Jesus. Elas eram propriedade do pai e aos casar se tornavam propriedade do marido. O marido podia trocar a mulher por uma posse, era uma moeda de troca. Elas não eram contadas entre os habitantes da terra, tanto que a gente sabe naquele milagre dos pães e peixes que só tem a conta dos homens, só os homens eram contados. Elas precisavam ficar de pé ao lado do marido esperando que ele comesse, ficavam por último. Se houvesse adultério, relações sexuais de uma mulher virgem ainda não casada, a punição era o apedrejamento. Se era casada, a punição era a morte. Elas não participavam da vida pública, não tinham direito a voto. Se uma mulher quisesse seguir um mestre, um rabi, ela não podia pelo simples fato de ser mulher. Jesus deixou que mulheres o seguissem e ele quebrou um grande paradigma daquele tempo. Pois bem, esse é um pouquinho de como era a situação das mulheres no tempo de Jesus. E o exemplo mais explícito que está no nosso próprio texto foi o fato de que só trouxeram a mulher para o apedrejamento. A mulher adulterou sozinha? Não tinha um homem com ela? Por que não o trouxeram também? O adultério não era dos dois? A lei não era injusta. A lei em Levítico diz que quando alguém fosse apanhado em adultério, ambos deveriam ser apedrejados, o homem e a mulher. Mas só trouxeram a mulher. Mesmo pecado, mesmo erro, mesma lei. Só trouxeram a mulher para ser morta. O homem não. Pois bem, isso deve nos
fazer pensar. Abandonar um filho é um pecado grave, triste, mas que é tratado com 2 pesos e 2 medidas. Se uma mulher abandona um filho, ela é condenada como a pior pessoa do mundo pela sociedade. Mas todo dia, homens abandonam seus filhos. Não recebem o mesmo juízo de valor. Ainda hoje, mulheres recebem menos do que homens, ocupando os mesmos cargos. A lista é grande. Infelizmente, nós tivemos um exemplo muito perto de nós. Em uma igreja irmã, uma moça de uns 37 anos, muito linda, empresária, mãe de gêmeos com seu esposo. Infelizmente, de maneira muito chocante para a família, nossa igreja tem sido uma intercessora da mãe dessa moça. O pastor da igreja ficou muito assustado. Num domingo, se não me engano, num fim de semana, o esposo tirou a vida da esposa. E os bebês gêmeos ficaram sem a mãe. O pai talvez já tenha sido solto por algum habeas corpus, algo assim, judicial. E assim a gente percebe que mesmo no nosso meio, coisas assim podem acontecer. Fruto, talvez, de más interpretações da palavra. Como se a submissão feminina, da qual fala o apóstolo Paulo, significasse um lugar inferior numa hierarquia, como chefe e empregado. Não. A submissão da mulher ao homem é muito parecida com a submissão de Jesus ao Pai. Não tem diferença de valor, ninguém manda no outro, ninguém é superior ao outro. Quando Paulo diz para que as mulheres se sujeitem a seus maridos, ele está usando o mesmo verbo que usou no mesmo texto, não me lembro se um pouco antes ou um pouco depois, ao dizer: irmãos, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todos devemos nos sujeitar, igualmente, porque o chamado do cristianismo é a humildade, não ao orgulho. Pois bem, nós mulheres, eu e a pastora Gislaine, tivemos a oportunidade de viver num tempo em que pudemos assumir o nosso ministério e o nosso chamado. Mas até 1999, por mais chamadas que as mulheres fossem ao ministério, elas não podiam ser ordenadas presbíteras, muito menos pastoras, ministras. Mas aos pouquinhos, a graça de Deus tem ajudado a humanidade a mudar essa realidade. Bom, nós já falamos das mulheres. Onde é que Jesus entra nessa história? A gente vai ver agora, que a gente vai aplicar o texto, porque a gente vai falar não só de Jesus, mas de todas nós, de todos nós, de cada um de nós. O que a gente aprende com Jesus e que serve para a nossa vida e que envolve as mulheres? Em primeiro lugar, a gente aprende com Jesus que homens e mulheres são igualmente pecadores. Quando Jesus disse: quem não tiver pecado, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele estava fazendo uma constatação que ele, como Deus, sabia muito bem da maldade do coração humano. Todos os presentes naquela cena, menos Jesus, eram pecadores. Tanto que ninguém atirou pedra na mulher. Porque Jesus expôs
que aqueles homens religiosos e zelosos em cumprir a lei de Deus não podiam ser considerados sem pecado, piores espiritualmente do que aquela mulher. Se até aquele momento aqueles homens se sentiam superiores àquela mulher, o suficiente para apedrejarem por causa do seu pecado, depois do que Jesus disse, eles não tinham a menor condição sequer de falar com a mulher algo de condenatório. Porque só quem não tivesse pecado tinha autoridade para fazer isso. E nenhum ser humano, desde Adão, chegando em todos nós, os seres humanos que ainda pisarão nessa terra, até que o reino de Deus se estabeleça por completo. Ninguém pode apedrejar ninguém, porque ninguém pode se afirmar sem pecado. Todos pecamos, todos erramos, todos temos falhas. Por isso não cabe para o homem de Deus e para o homem da sociedade sentir-se superior a alguma mulher, às suas esposas. Porque Jesus se submete ao Pai, mas o Pai não é superior a ele. Eles são iguais, com a mesma autoridade. São Deus. Então, em primeiro lugar, a gente aprende isso. E é por isso que buscar a igualdade dos gêneros tem tudo a ver com a nossa fé. O apóstolo Paulo nos diz aos Gálatas, no capítulo 3, verso 28, que em Cristo não tem judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, porque em Cristo todos são um. Jesus aboliu as diferenças que apareceram depois da queda e não no início de tudo. Em segundo lugar, nós aprendemos com Jesus como mulheres devem ser tratadas no reino de Deus. Vamos pensar. Jesus não apenas disse: ninguém atire pedra na mulher. Não, ele disse: quem não tiver pecado, atire. Quem é a única pessoa habilitada diante dessa palavra a apedrejar a mulher? Jesus. Ele não tinha pecado. Ele tinha legitimidade e autoridade para exercer a lei. Porque ele não devia nada à lei, ele não quebrou nenhum mandamento. Havia justiça nele. Ele podia condenar, porque ele era justo. Nós, seres humanos, não podemos condenar uns aos outros, porque nós somos igualmente injustos àqueles a quem condenamos. Os nossos pecados diferem. O outro peca outra coisa, mas ele peca. E eu, embora não peque o que ele peca, peco outra coisa. Por isso, eu não posso condenar o outro. Tiago nos diz que se alguém pratica toda a lei, mas tropeça em um ponto, quebrou a lei. É acusado de quebrar toda a lei, porque a mesma lei que diz uma coisa diz outra. Pois bem, Jesus podia, era o único que podia. Por ser homem, sexo masculino, Jesus era, por causa do gênero, considerado superior à mulher. Pela cultura e pela religião, ele era superior à mulher. Nós sabemos que ele era santo enquanto ela era impura. Ele era Deus enquanto ela era uma pecadora.
ele podia condenar. Estava nas suas mãos esse juízo. Mas Jesus se recusou a agir com violência contra aquela mulher. Ao invés de erguer a sua mão, Jesus teve uma atitude pacífica. Ele abaixou a sua mão. Todos estavam de pé, de mãos preparadas e erguidas para condenar. Jesus não ficou de pé, ele se abaixou. E a mesma mão que poderia se erguer para atacar uma pedra, ele usou para desenhar no chão. A mesma mão que bate, que aponta dedo, que condena, que faz o mal, é a mesma mão que pode lavar os pés. É a mesma mão que pode cuidar de um jardim. É a mesma mão que pode juntar a sujeira do chão. É uma escolha nossa usarmos as nossas mãos para pacificar, para fazer o bem, para demonstrar amor, para servir e não para violentar. Jesus é o modelo de como uma mulher deve ser tratada, sem violência. Qualquer violência, seja contra a mulher ou contra qualquer ser humano, é um atentado contra a dignidade e a imagem de Deus no ser humano. Agora percebam que Jesus não evitou só uma violência física. Jesus evitou outros tipos de violência. Violência moral, violência de reputação e violência psicológica. Qual era a vergonha moral e social daquela mulher? Ter sido levada em péssimos trajes para ficar de pé diante de olhares de diversos homens, para ficar mal falada, para passar vergonha. Ela foi exposta. Jesus não. Jesus deixou para conversar com a mulher a sós. Ele não quis falar diante dos outros, vá e abandona a sua vida de pecado. Ele não quis gritar para que todos pudessem ouvir que no fim das contas existia um desafio de mudança de vida para aquela mulher. Ele esperou ficar sós com ela, para não envergonhá-la em público. Mas Jesus também evitou a violência psicológica. Essa é bem fácil de existir nos lares. Homens, não se enganem de que porque vocês não colocam a mão em suas mulheres de forma violenta, vocês não as violentam de outra forma. Palavras machucam, às vezes ferem mais do que tapas. Omissões, talvez no cuidado dos filhos, talvez na divisão das tarefas domésticas. Muita coisa pode ser violência psicológica. E no caso daquela mulher, aquelas acusações, talvez os gritos daqueles homens dizendo apedrejem-na, eram um tipo de violência. Mas Jesus não disse para a mulher, você não tem vergonha do seu ato? Você viu o que você fez? Você é uma adúltera vergonhosa? Não. Ele nem começou dizendo alguma coisa, ele fez uma pergunta. Ele deu a oportunidade da mulher falar, talvez se explicar. Talvez ele quisesse ouvir a voz dela para valorizá-la naquela situação. E Jesus falou manso, falou tranquilo, de forma leve. Jesus conseguiu gerar arrependimento e mudança de vida naquela mulher sem ser pesado, sem fazer juízo. O que nos mostra que para que a gente leve as pessoas para Deus, a gente precisa ser um pouco mais leve. Nossas mãos estão muito cheias. Na verdade, não nossas mãos, nossa cabeça está muito cheia de verdades
E a nossa boca e os nossos gestos estão muito sem amor. Mais amor. Verdade sem amor é condenação. Por isso Jesus nos mostra o modelo de conduta de se tratar mulheres, na forma de falar, no tom de voz, no tratamento. Nós poderíamos citar outros exemplos de Jesus mudando a vida das mulheres na Bíblia. Isso pode ficar para outra oportunidade. Marta, em Lucas 10, Maria Madalena, em Marcos 16, a mulher do fluxo de sangue, em Mateus 9, Maria, em Lucas 1, Ana, uma profetisa, em Lucas 2, a mulher que ungiu os pés de Jesus, em Lucas 7, as mulheres que sustentaram o ministério de Jesus financeiramente, em João 8 mesmo, no início do capítulo, a viúva que insistiu no seu clamor, em Lucas 18, Priscila, esposa de Áquila, parceira de Paulo. Eu quero encorajar vocês, mulheres, a entrarem para essa galeria de mulheres de Deus que estão na palavra, nos 2 testamentos. Deixem-se ser usadas por Deus. Protagonizem. Vocês não precisam estar sempre atrás, ou sempre do lado, ou sempre auxiliando. Os verdadeiros homens de Deus se alegrarão com a vitória de vocês, com o sucesso de vocês, nos estudos, no trabalho. Realize seus sonhos. Vá atrás do que você deseja. Cuide bem da sua família, cuide bem dos seus filhos e do seu esposo, mas não se submeta a jugo de escravidão. O Senhor Jesus te libertou para a liberdade, não para você se prender a prisões humanas. Deixa Deus te usar. Quero ouvir testemunhos do ministério de vocês. E ministério não é só pastorado e presbiterato e diaconato. Talvez você faça bolo muito bem. Quero ouvir falar que você está fazendo bolo para a glória de Deus. Talvez você costure muito bem, faça bordado. Então faça o seu melhor bordado, porque essa é a sua vocação, para a glória de Deus. Talvez você trabalhe fora de casa, numa empresa, numa escola, talvez você dê aula. Então seja professora para a glória de Deus, seja secretária para a glória de Deus. Todas nós fomos chamadas para compartilhar o Evangelho enquanto nós vamos pelo caminho fazendo discípulos e discípulas de Jesus. Mas temos uma vocação. Meu esposo foi chamado por Deus para ser engenheiro. Eu fui chamada por Deus para ser pastora. Conheço gente que foi chamada por Deus para ser cuidadora de idosos. Conheço gente que foi chamada por Deus para trabalhar em casas de família, de limpeza, como minha mãe. Conheço gente que teve a vocação de ser motorista, como meu pai. Não importa. Faça para a glória de Deus o que você tem de fazer. E eu quero, mulher, que você termine essa palavra de cabeça erguida, reconhecendo o seu valor, a sua importância e a obra linda que Deus quer fazer através de você. Tá bom? Então, o que fica de lição para nós é que a igreja tem que ser um exemplo, um referencial para a sociedade. Por isso a gente deve fazer na igreja, fazer da igreja um referencial de como as mulheres devem ser tratadas, imitando o exemplo de Jesus. E também formando a mentalidade dos nossos homens para que se enxerguem como iguais e para que ajudem
a combater entre seus amigos frases e gestos que diminuem, tratam a mulher como objeto e coisas assim. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês dentro dessa temática, Jesus, as mulheres e cada um de nós. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Espero que essa palavra se aplique à sua vida, ao seu coração. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a pastora Gislaine, desejo-lhe um ministério abençoado e bem-sucedido. Fico muito feliz de estar fazendo uma participação numa igreja a convite de uma pastora. Então, que o nosso ministério seja frutífero para a glória de Deus, que Deus continue nos usando e que Ele esteja com cada irmã aí da igreja em Joinville, tá bom? Jesus abençoe, foi um prazer, me despeço de vocês, assim como comecei, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor, Santo, Senhor é santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor, Santo, Senhor é santo, Santo és, Senhor. Homenagem a todas as mulheres pelo Dia Internacional Nosso. Mulher virtuosa por todos louvada, no lar és coluna que Deus colocou. Teus filhos te aclamam, do esposo és amada, és laço que estreita, seu mal separou. Adorno precioso, tesouro inefável, mulher de virtude a quantos tu guias, pesando palavras tu és venerável, pois sendo muito sábia, tensões alivia.
Mulher muito ditosa, tu és joia sem jaça, é rico, feliz o que pode te achar. Temente, bondosa, repleta de graça, de amor tu consegues teus dias cercar. Pois sendo assim meiga e sendo extremosa, no lar tu és vida, sustento, afeição, e todos te aclamam, mulher venturosa, firmada na rocha, vencendo aflições. És forte e prudente, tu és justa e pura, de amor enriquece teu lar que é sagrado. Joelhos em terra, com muita ternura, na prece tu vês o caminho aplainado. Por isso eu te louvo, mulher virtuosa, és serva dileta do Deus que te amou. Chorando ou sorrindo, tu és sempre ditosa, mulher virtuosa, feliz quem te achou. Amém. Olá, irmãos. Olá, irmãs. Hoje, dia 14 de março, estamos mais uma vez reunidos virtualmente para prestar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Estamos ainda diante de uma epidemia global que tem atingido nosso país, tem atingido nosso estado, tem atingido nossa cidade, e por conta disso nós decidimos manter o distanciamento social e continuar com as práticas dos nossos cultos online. Queridos, nós sabemos que a igreja ela não está fechada. O que está fechado é o local público onde nós nos reunimos para professar a nossa fé. A Igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós, somos eu e você. E, portanto, hoje, de uma maneira diferente, nós decidimos gravar das nossas casas para demonstrar que a minha casa e a tua casa é um lugar de adoração, é um lugar de louvor, é um lugar de exaltação a Deus. Cada lar é uma igreja e juntos, como povo de Deus, neste tempo de aflição, nós podemos ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Nós sabemos que a igreja primitiva, ela enfrentou muitos problemas no seu início. E sabemos também que ela não tinha, a princípio, um lugar específico de culto. Sabemos que houveram muitas perseguições aos cristãos no passado, e muitos deles tiveram que se reunir em catacumbas, se reunir em cavernas, se reunir em suas casas de portas trancadas, mas eles nunca deixaram de louvar, adorar e servir a Deus. Ao contrário disso, as Escrituras nos falam que a igreja primitiva não parava de crescer e continuamente prosperava, porque o seu propósito e o seu intuito era servir ao Senhor nosso Deus. Vivemos tempos complicados e muitas vezes ficamos temerosos diante daquilo que porventura pode nos acontecer. Mas a certeza que nós temos como povo de Deus é que jamais ficaremos sem a comunhão dos santos, porque a nossa fé, a fé cristã, é uma fé comunitária e nós estamos ligados e vinculados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo amor e pelo mesmo sentimento. Portanto, queridos, vamos continuar firmes na presença de Jesus. Vamos continuar seguindo com o propósito que Ele tem para com as nossas vidas. Graças a Deus que, diferente do tempo em que viveu a igreja primitiva, hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda com esta aproximação. E através da tecnologia nós podemos estar realmente vinculados através
das mensagens que podemos mandar virtualmente, através dos cultos, através dos grupos que a igreja tem, como sua página no Facebook, WhatsApp, e assim estarmos sempre conectados uns com os outros, porque nisto nós vemos a importância do sermos um em Cristo Jesus. Que neste período de pandemia, sendo cada lar uma igreja, nós possamos juntos aproveitar a oportunidade de nos fortalecer espiritualmente de forma individual e também junto com a nossa família. Que nós possamos, queridos, buscar ao Senhor através da leitura da sua palavra, através de momentos de oração, usar os devocionais diários que são enviados pelos líderes da igreja para a nossa edificação e assim, dia a dia, nos fortalecermos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que juntos nós possamos caminhar certos de que este momento ele vai passar e que teremos a oportunidade de nos reunir novamente para continuar com a missão que Deus tem incumbido a cada um de nós, que é de proclamar o Evangelho, proclamar a sua palavra. Eu gostaria de terminar este momento, início do nosso culto, onde estaremos posteriormente louvando a Deus, com a leitura do Salmo 146, verso 2, onde o salmista, ele nos diz assim: louvarei o Senhor enquanto eu viver, cantarei a meu Deus até o último suspiro. Palavra do Senhor nos ensina: todo ser que respira, louve ao Senhor. Adore a Deus, exalte ao Senhor nosso Deus. E agora, neste momento, vamos estar juntos, intercedendo em favor daqueles que sofrem. Não poderíamos deixar passar em branco o último dia 8 de março, onde nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, onde nós nos lembramos de várias mulheres que lutaram, de várias mulheres que perseveraram para conquistar seus direitos, para conquistar o seu lugar na criação de Deus. Portanto, queridos, nós gostaríamos aqui de agradecer a Deus pela vida de todas as mulheres da nossa sociedade. A você que é mãe, a você que é tia, a você que é irmã, avó, moça, menina, a todas as mulheres que Deus criou de forma especial. Eu gostaria nesta noite de te dizer que eu quero que você valorize aquilo que você tem. A palavra do Senhor diz que a mulher virtuosa, ela vale mais do que finas joias. E esta é uma verdade, porque nenhuma joia deste mundo é capaz de comprar as nossas vidas, porque o alto preço que foi pago por nós foi por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Queridas, nós sabemos que muitas vezes vivemos tempos difíceis, de lutas, de dificuldades, de problemas, mas eu quero te dizer nesta noite o quanto Deus te ama e o quanto Ele valoriza o ser feminino. Afinal de contas, a própria palavra de Deus nos revela que decidiu o Senhor usar o ventre feminino para trazer o Salvador ao mundo.
Portanto, queridas, vamos agradecer a Deus pela maneira como Ele nos criou, pela maneira como Ele nos formou. Vamos juntas orar e agradecer ao Pai. Neste instante, já estaremos orando pelas famílias da igreja, orando pelas nossas vidas e pedindo que o Senhor nos dê uma semana abençoada na sua presença. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome e te agradecemos pela vida das mulheres de nossa sociedade. Sabemos que muitas são as dificuldades, muitos são os desafios ainda a serem enfrentados, mas louvamos o teu nome porque tu, ó Deus, na tua infinita sabedoria, nos criou e nos formou para o louvor da tua glória. Abençoa, Senhor, as mulheres da nossa igreja. Abençoe as mulheres da nossa cidade, da nossa nação. Guarda, Senhor, a vida de cada uma diante de ti, ó Pai, para que o teu nome, através de nós, seja exaltado e seja glorificado. Neste instante, intercedemos também, ó Deus, pela vida das famílias da tua igreja. Abençoa o teu povo, guarda o teu povo nestes dias tão difíceis, nesse tempo mau, que tu possas estar nos livrando, nos guardando e assim, ó Pai, providenciando tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa subsistência. Pai, oramos pela saúde, oramos, ó Deus, pela provisão material no lar, na casa dos teus filhos. Abençoa o teu povo, Senhor. Também pedimos, ó Deus, para que tu estejas abençoando aos nossos governantes, dando-lhes sabedoria na condução desta crise a qual nós estamos enfrentando. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença e que cada vez mais, ó Pai, possamos ter uma relação de intimidade contigo. Obrigado por tudo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor Jesus, recebei a bênção, que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a coragem de Deus nos sustente e a paz de Deus nos envolva. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós e toda a igreja de Cristo na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Não temas sobre ti, só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo
semente meu.